Então, Hernan, Vamos. qual que é a principal novidade? A principal novidade é o Victor Sá, ex-jogador ponta do Botafogo, que está em fim de contrato com o Krasnodar da Rússia. É um jogador de 31 anos, é um jogador já experiente e é um jogador que é um pedido da comissão técnica do Dorival Júnior. Dorival Júnior já trabalhou com ele no Ceará, já tinha pedido a contratação dele no Corinthians. O Corinthians, inclusive, negocia com o Victor Sá, mas não consegue porque ele ainda tinha um tempo de contrato, né? Ainda tinha um tempo de contrato com o Krasnodar, tinha que dar uma compensação financeira para o time russo e acabou não rolando. E aí o Corinthians saiu do negócio, o Dorival ficou frustrado à época, eu me lembro, e agora pinta uma oportunidade, porque agora ele está em fim de contrato, né? Seria um jogador que sairia, entre aspas, de graça, nunca é de graça, mas sai sem contrato, sem ter que pagar transfer. Só que tem um entrave importante que a gente precisa dizer, né? O salário dele no Krasnodar é muito alto, padrões brasileiros. Ah, é? Muito alto, é muito acima do teto, por exemplo, do São Paulo. Então, assim, teria que entrar num consenso entre jogador e São Paulo para ele receber algo parecido com o teto. E aí, sim, teria negócio. Mas aí as negociações estão nesse sentido, de tipo, quanto você quer ganhar? Qual que é a sua ideia de salário? Óbvio, também com o staff do jogador, e as conversas vão seguindo. E o que eu pude apurar dentro da comissão técnica do Dorival é que, assim, o Victor Sá é um ponta, mas diferente dos pontas que o São Paulo tem. Uhum. Porque o Arthur e o próprio Ferreirinha são dois jogadores de muita intensidade, que vão e voltam para marcar. O Victor Sá não é um jogador que volta tanto para marcar, mas tem a intensidade necessária no último terço do campo. Então, assim, a comissão técnica avalia que o Victor Sá é um jogador que você pode jogar lá na segunda linha e aí você pode ter um lateral um pouco mais defensivo, quase que um terceiro zagueiro. E aí eu me lembro que o Enzo Dias fazia muito essa função com o Crespo. Era quase que um terceiro zagueiro. E o Dorival fazia isso com o Rafinha do lado direito. O Rafinha não ia tanto, o Rafinha ficava ali meio que terceiro homem de defesa. O Caio Paulista era lá na frente do lado esquerdo, e aí abria espaço para ele entrar lá no lado esquerdo. E o Rato fazia o corredor do lado direito, entre aspas, ajudando e fazendo o serviço sujo para o Rafinha, de ir e voltar. Então, assim, o Victor Sá é um jogador que pode fazer esse último terço do campo e você ter, de repente, um jogador e proteger o teu sistema defensivo, que hoje é muito fragilizado. Então, assim, tem jogadores de ponta, tem os moleques da base, mas com características diferentes e que o Dorival Júnior entende que o Victor Sá pode ser esse jogador mais do último terço, não necessariamente um cara que vai voltar, até pela questão da idade, que é um jogador de 31, vai fazer 32 anos. Então já vai fazer 32 e, como você falou, tem os clubes brasileiros que estão aí especulando um pouco, mas o salário dele na Rússia é alto, então. É alto. E aí beleza. Tipo assim, mas ele não vai ter contrato, vai acabar o contrato dele com o Krasnodar. Mas você mantém uma média, né? Tipo assim, acabou o seu contrato aqui, tu ganha um salário milionário. Sei. Aí você vai para um outro lugar, tão grande quanto? Sim. Né? Vamos falar de um mercado russo que é diferente da vitrine do São Paulo. Então você vai para um lugar grande, você vai querer diminuir pela metade, sei lá, não vai. Menos da metade? Não vai. Então aí essa é uma discussão. Não vou entrar no mérito do valor aqui, porque, enfim, a gente não fica falando do salário de jogador aqui, é meio que uma premissa nossa. Mas, assim, hoje o salário é incompatível com o que o São Paulo pode pagar. Aí entra a negociação. E dessa maneira, até questionei as fontes lá dentro do São Paulo sobre isso. Mas como é que poderia fazer uma composição? Bota a meta, bota uma luva diluída, bota uma meta aí para o cara alcançar, uma conquista de vaga direta na Libertadores, uma Sul-Americana. Então, assim, são essas composições que estão sendo tratadas agora e o São Paulo espera avançar aí nos próximos dias aí com o Victor Sá. Boa, e a gente vai seguir atualizando. O Bruno pode completar também, tem a questão do zagueiro, né, pra gente falar, quero saber se teve atualização. O Bruno também deu uma atualizada aí hoje. E depois eu vou ler as mensagens, tá, porque o pau tá torando aqui no chat. Eu quero atualizar, assim, nada muito novo do Newton. Boa. Mas a questão do Newton, hoje ela tá assim, não vou dizer que ela tá travada, mas ela segue os ritos ali da negociação.
Então, por exemplo, o Botafogo quer uma grana. O São Paulo gostaria de ter um empréstimo. O Botafogo negou o empréstimo, mas teria que ser uma obrigação de compra. Então, o São Paulo colocaria essa obrigação de compra num valor. Beleza, topo fazer com obrigação de compra, nesse valor. Então, o ajuste hoje da conversa é como vai ser essa obrigação de compra. Se vai ser, num primeiro momento, o Botafogo queria 5 milhões de euros. São Paulo falou, não pago. Aí pode ser 4 e pode até fechar entre 3 e 4 a obrigação de compra. Então, nesse momento, sabe quando você fica meio que cozinhando a negociação? Sei. Cada um puxando a sardinha para o seu lado? Então, está nesse momento agora, sem grandes avanços, porém, viva a possibilidade do Newton vestir a camisa do São Paulo. O chat tá discutindo a questão de João Fonseca ou Hexa. Aí daqui a pouco eu leio as mensagens. Botamos um fogo na parada, né? Marcelo Costa, João Fonseca joga de quê? Joga de forehand, meu amigo. Você vê a pedrada que ele dá no forehand ali, você não ia ironizar, viu, Marcelo? E o moleque é brabo mesmo e a gente tem que torcer por ele. Agora, eu tô fechado com o Hexa. O João Fonseca vai ganhar Roland Garros mais cedo ou mais tarde. Bruno, é o seguinte, e o... Como é que chamava o zagueiro Domingos. mesmo? Domingos Duarte. Domingos Duarte. Domingos Duarte. Como é que tá, hein? Domingos, é isso. Falando agora, falei mais cedo, né, com o pessoal que trabalha com ele, que inclusive falei ontem, né, são os mesmos representantes do Nino. É uma empresa que tem sede em Portugal, tem sede no Reino Unido, tem alguns braços aí espalhados pelo mundo, entre eles no Brasil, alguns intermediários. A resposta é uma atualização curta, mas enfim, um assunto que fica pendente, as pessoas perguntam. Até sexta-feira me explicaram que muito provavelmente não resolvem nada, não vão nem aceitar X, nem recusar Y. Eles estão juntando tudo aquilo que tem aparecido, e tem aparecido muita coisa só no Brasil, lembrando São Paulo e também o Botafogo. Há propostas do futebol espanhol, ele que durante muito tempo jogou no Getafe e também no Granada. Então não há grandes atualizações em relação à proposta do São Paulo e à proposta do Botafogo. O que eles têm aqui é trabalhar com timing. E o timing deles é até sexta-feira não terão uma posição, até porque a temporada na Europa não terminou faz assim grande tempo. O jogador tem férias, vai descansar. Evidentemente que ele quer resolver o futuro porque é um jogador livre. Não é uma questão de o São Paulo, o Botafogo ter que negociar com o Getafe, não. É um jogador livre, então ele tem, claro, uma certa urgência, entre aspas, para resolver o futuro, resolver o próximo passo. Mas o que me explicaram foi isso. Até sexta-feira nada se decide, mas o São Paulo continua forte, o Botafogo continua forte. Veremos aí os próximos dias. Vou atualizando. É um desafio meu estar todo dia em cima dessa situação. Boa. O Marcelo tá perguntando do André se vai pro Corinthians. A gente falou ontem, mas a gente pode voltar nesse assunto quando entrarmos no Corinthians, tá?